dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Você que está vindo do canal do YouTube ou do Spotify, seja muito bem-vindo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curta, compartilhe, deixe teu comentário. Seja um missionário digital apertando o aviãozinho. Vai apertando o aviãozinho enquanto eu estou falando aqui, até que a gente comece de fato a falar sobre o tema dessa semana. Tchararã! O tema dessa semana é um tema importante, mas antes de entrar nesse tema, eu quero que você acesse no descritivo desse vídeo o nosso material em PDF, é o nosso devocional diário em PDF, e compartilhe isso com teus amigos, familiares. Manda bala nesse material, divulga esse material para as pessoas, para que mais famílias sejam cheias da palavra de Deus. Amém? Bora lá! Estamos no episódio 1 de uma temporada sensacional, onde nós vamos falar dos homens que participaram do cumprimento da palavra de Deus na Bíblia, que estavam ali naquelas cenas, que foram agentes do céu para o cumprimento da palavra de Deus, mas que não foram pessoas tão influentes na sociedade. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir muito, é que às vezes a gente dá muito valor ao sobrenome das pessoas, ao que elas têm, que família elas pertencem, de onde elas vieram, o quanto elas sabem, o quanto elas possuem, mas Deus não vê isso. A gente vê no episódio de Davi, quando Davi, um dos filhos de Jessé, a Bíblia diz que ia ser ungido rei, e Davi foi o último que entrou na presença de Samuel como um pretendente a ser ungido. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes elas olham a aparência, né? Davi não tinha aparência para ocupar a posição e receber a unção que às vezes a gente acha que deveria ter, né? A aparência que deveria ter, ele não tinha. Mas para Deus, Deus não olha a aparência, mas Deus olha o coração. Então, essa semana nós vamos falar sobre homens de coração nobre. Podem não ter uma aparência nobre, podem não ter uma linhagem nobre, pode não ter uma riqueza que inspira nobreza, mas eles têm um coração de homens de valor, homens tremendos que impactaram e continuam impactando a nossa vida até hoje. Alguns deles, a semana passada eu falei sobre mulheres, mas alguns deles até não têm até seu nome claro na Bíblia, sobrenome. Alguns vão ser tratados pelo lugar de onde ele nasceu, fulaninho de tal lugar, mas o nome da pessoa às vezes não está ali. Mas não importa, o que importa é que eles foram usados pelo Senhor. E pessoas como essas nos revelam que nós também, mesmo nos sentindo pessoas assim mais simples, às vezes que não tem tanta coisa interessante para compartilhar, pode ser usado por Deus. E 2 dicas eu dou para você. Quer ser usado por Deus? Se prepare, ou seja, estude, busque a presença de Deus, experimente a palavra de Deus e, em segundo lugar, esteja disponível. Amém? Que Deus possa usar a tua vida assim como usou a vida deste homem que nós vamos falar hoje, que ele chama Ananias. Quando eu era criança eu pensava que esse cara era um anão por causa do nome Ananias, mas ele não tem nada de anão, tá? A Bíblia não diz que esse cara é um anão, mas foi o que eu pensei na época quando eu descobri esse personagem da Bíblia. Mas bora lá. Então o tema desse episódio é o homem que escolheu ser servo. Ele escolheu ser servo, ele decidiu ser servo, ele teve um convite e ele aceitou o convite do Senhor de fazer algo que parecia muito doido, mas foi algo disruptivo para aquela época e foi necessário para que o Senhor cumprisse a palavra de Deus, não somente sobre a vida de um homem, mas sobre a vida de uma geração. Isso é tremendo, isso é top. Bora lá. O versículo de hoje está em Atos capítulo 9, versículo 13 e 14. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. O texto fala assim: Senhor, ouvi muitos falarem a respeito de todos os males que este homem fez aos teus santos em Jerusalém. Olha o que ele fala. Isso é Ananias falando. Ele veio aqui com a autoridade dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocavam teu nome. Ou seja, esse tirano, esse cara não presta. Esse cara tem poder político, esse cara tem poder de autoridade intelectual no meio dos sábios, dos inteligentes, né? dos conhecedores da lei. Esse cara tem influência na sociedade em todas as esferas e ele persegue os cristãos, ele busca destruir os cristãos. Esse era o perfil desse cara, de Saulo na época, que se transformou em Paulo. E Ananias foi chamado por Deus para ir face a face com Saulo. E olha qual foi a missão dada por Deus a Ananias, né? Ele teve essa missão e ele cumpriu essa missão. Em Atos capítulo 9, versículo 11, diz que
uma das missões dele era ir até a casa onde Saulo estava hospedado. Ele tinha que estar diante de Saulo. Ele foi até lá. Segunda missão, em Atos 9:12, diz assim: ora por Saulo para que ele se recupere da sua visão. Saulo estava cego. Lembra? Se você não lembra, vai lá na palavra e lê, que você vai entender. Terceira missão, impõe as mãos sobre ele, né, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Olha que loucura. Batize-o. E por fim, confirmar a escolha de Deus para Saulo ser um instrumento de pregação do evangelho aos gentios e aos reis e os filhos de Israel. Isso está em Atos 9, capítulo 15. Então, era uma missão doida, uma missão suicida. E a minha pergunta para você é: você está disponível para viver experiências assim como Ananias, ele se disponibilizou diante do Senhor? Você está preparado e você está disponível a ser chamado por Deus para fazer algo que pode arriscar a tua vida, pode arriscar muito, talvez não a tua vida, mas a tua reputação? Às vezes a gente guarda a nossa reputação dentro do nosso bolso bem escondidinho, porque Deus não pode receber a nossa reputação como uma oferta. Às vezes a gente, não, eu conquistei tanta coisa, minhas amizades, eu não vou bater de frente com ninguém, eu não vou falar de Jesus agora, eu não vou dizer para eles que eles estão errados e que a verdade é essa, eu não vou mexer com isso porque a minha reputação... Deixa eu falar uma coisa para você, Deus te chamou para ser como Ananias, um homem de coragem, um homem de valor, que arrisca tudo pelo Senhor. Quer saber mais sobre os outros homens dessa semana? Fica aqui comigo, que essa semana eu vou falar de homens como Ananias, que fizeram história, mas que eram simples pessoas de uma vida simples, mas cheios da presença de Deus. Um beijo pra você, te vejo amanhã. Tchau, tchau!